Olá, senhores alunos. Para vocês que abrem essa aula, é bom vocês verificarem que esta é a terceira aula que a gente está falando a respeito de combinações, arranjos e permutações. Portanto, se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula de combinações, arranjos e permutações, eu aconselho que vocês assistam primeiro as duas iniciais para depois chegar nessa, porque nessa, já que é a terceira, eu procurarei realmente ter uma explicação mais acelerada para você não perder muito tempo com explicações detalhadas que vocês já obtiveram nas duas primeiras aulas. E também de uma forma bastante reduzida, vamos mostrar a vocês mais uma vez quando é que a gente usa arranjos e quando é que se usa a combinação. Arranjo você vai usar aonde a ordem é importante. Por exemplo, na sua idade. Se você diz ter 17 anos, trocar a ordem dos algarismos na sua idade, de 17 anos, você passa a ter 71 anos, que são idades completamente diferentes, 17 anos de uma adolescente, 71 anos uma pessoa bem mais idosa. Evidenciando que, nesse caso, a ordem dos algarismos das idades, a ordem é importante. Também a ordem vai ser importante na senha de banco, porque se a sua senha de banco for 8245, não adianta digitar 2458, que embora tenha os mesmos algarismos, a ordem dessas senhas, a ordem é bastante importante. Agora, deixa eu dar exemplos aonde a ordem não é importante. A ordem não é importante ao você fazer uma salada de frutas. Fazer uma salada de frutas de melão com morango ou morango com melão, trata-se exatamente da mesma mistura. E outra coisa também, aonde a ordem não é importante, é a hora que você vai fazer um convite. Convidar o João e o José, ou convidar o José e o João, significa convidar exatamente as mesmas pessoas por uma determinada atividade. Então, nessa nossa aula de hoje, de novo, nós vamos ter que sempre verificar a cada exercício se a ordem é ou não é importante. Se ela for importante, eu vou fazer arranjo. Se a ordem não for importante, eu vou usar combinação. Repare, nesse primeiro exercício de hoje, está dizendo o seguinte: marcam-se 4 pontos sobre uma reta R e 3 pontos sobre uma outra reta, que é a reta S. Pronto. Aqui estão 4 pontos em cima da reta R e 3 pontos em cima de uma outra reta paralela chamada de S. O que o examinador está querendo? O examinador está querendo saber quantos triângulos que eu posso montar converse nesses pontos. Então, vamos verificar em primeiro lugar se a ordem é ou não é importante. Por exemplo, olha aqui um triângulo. Esse triângulo aí é o triângulo DFG, mas repare que se você trocar a ordem dessas letras, ao invés de falar triângulo DFG e você falar triângulo GFD, repare que refere-se ao mesmo triângulo. Portanto, aqui está evidenciado que a ordem não é importante. Como eu tenho 4 pontos aqui em cima e eu tenho 3 pontos aqui embaixo, eu vou fazer então uma combinação de 7, dos quais 7 eu vou pegar 3 para nós formarmos o triângulo. Pronto. Só que tem uma coisa. O exercício não termina por aqui. Por que não termina por aqui? Eu vou ter que retirar a combinação de 4, 3 a 3. Sabe por quê? Estes 4 pontos A, B, C e D, eles estão alinhados. Ora, se esse A, B, C, D estão alinhados, eles não poderão formar triângulo. Portanto, desses 4 pegar 3 pontos, eles não formarão triângulo, porque eles estão na mesma linha. E da mesma forma, se desses 3 que estão nessa outra reta, você também tirar realmente de 3, pegar 3 pontos, você também não vai encontrar um triângulo. Então, dos 7, 3 a 3, retire esse e retire esse, que não vão formar triângulo. Assim sendo, a nossa resposta vai ficar igual a 30. Pronto. Repare que eu não estou realmente perdendo tempo em calcular cada um desses, porque como sendo a terceira aula, o que eu espero que você saiba calcular cada uma dessas combinações, mas saibam os senhores que a resposta aqui dará igual a 30. Agora, senhores, nesse exercício, eu gostaria de falar duas coisas. A primeira coisa é uma coisa importante, mas que vocês já sabiam. Em primeiro lugar,
quando são exercícios de análise combinatória, temos que verificar se a ordem é ou não é importante. Mas a segunda coisa é uma novidade. Eu gostaria que você soubesse que ao fazer o cálculo, quando você encontrar a palavra e, você vai ter que trocar pelo sinal de multiplicação nas contas. E se por acaso a palavra for ou, você vai trocar nos seus cálculos por uma parte de soma. Pronto. Dito isso, eu queria dizer a você o seguinte: suponha que você tenha um grupo de 12 pessoas. Está aí as 12 pessoas. O que esse examinador está querendo? Está querendo que você pegue essas 12 pessoas e separe em 3 grupos de 4 pessoas cada um. Entendi. Agora repare então uma coisinha. Vamos verificar se a ordem é ou não é importante. Escolher pessoas, a ordem não é importante. Se eu escolho a Ana e a Maria, ou escolher a Maria e a Ana, a ordem não é importante. Então, já estou começando a ver que esse meu exercício eu vou calcular através de combinação. Olha aqui que eu faço. Das 12 pessoas, eu vou fazer uma combinação porque a ordem não é importante, e das 12 eu vou escolher 4, porque ele queria cada grupo que tivesse 4 pessoas. Então, das 12 eu vou escolher 4. Por exemplo, escolhi essa e mais essa. Pronto. Então, das 12 que nós tínhamos, eu acabei de escolher 4 pessoas. Pronto. Só que tem uma coisa. Olha agora. Depois das 12 eu escolhi 4, eu agora tenho que, das 8 restantes, eu tenho que escolher mais 4. Ah, então aqui é multiplicação, porque eu estou dizendo assim, das 12 iniciais eu escolhi 4 e das 8 restantes eu vou escolher mais 4 para formar o segundo grupo. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou escolher esses dois, mais essa. Pronto. E, além disso, dos 4 restantes, eu vou escolher mais 4. Pronto. Então, repare bem, eu iniciei o meu grupo com 12 pessoas, dos quais eu separei 4 para formar o primeiro grupo. E das 8 pessoas restantes eu escolhi mais 4, e das 4 últimas pessoas eu escolhi 4. Pronto. Agora é só calcular cada uma dessas combinações. Isso vai dar 495, isso aqui vai dar 70, isso aqui vai dar igual a 1. Ao multiplicar, você encontra a resposta. 34.650 maneiras de dividir 12 pessoas em 3 grupos, cada uma delas com 4 pessoas. Para ficar mais claro essa história do e e do ou, repare agora o que o Ita perguntou. Em primeiro lugar, vamos verificar novamente que escolher pessoas, a ordem não é importante. Escolher Maria e Ana, escolher Ana e Maria é a mesma coisa. E, de novo, vou repetir. Troque e por multiplicação e troque ou por soma. Então, vamos lá, vamos verificar o que o Ita falou. Eu tenho dentro de um grupo 4 moças e 5 rapazes. Eu quero fazer uma comissão de 5 pessoas, onde pelo menos exista uma moça e um rapaz. Então, atenção. É combinação porque a ordem não é importante. Então, olha o que eu vou fazer. Senhores, se você não está entendendo o que eu acabei de escrever, presta atenção na explicação. Inicialmente, das 4 moças, eu vou escolher uma. E dos 5 rapazes, eu vou escolher 4. Por quê? Porque eu tenho que escolher 5 pessoas. Nesse caso, eu escolhi uma moça e 4 rapazes. Ou se não, das 4 moças, eu vou escolher 2. E dos 5 rapazes, eu vou escolher 3. De novo, eu escolhi 5 pessoas. Ou se não, das 4 meninas, eu vou escolher 3. E dos 5 rapazes, eu vou escolher 2. De novo, escolhi 5 pessoas. E, finalmente, ou das 4 moças, eu escolho todas as 4. E dos 5 rapazes, eu escolho 1. Pronto. Está aí, então, senhores, a explicação dessa linha de raciocínio que eu estou fazendo, dessa linha de cálculo que eu tenho que fazer para dar resposta para o Ita. Agora, basta você calcular cada um desses elementos. Se você calcular cada um desses elementos, vocês vão encontrar 125. Pronto.
Só que é claro que tem algumas pessoas que já enxergaram o seguinte: mas existe só essa maneira de fazer esse exercício? Não. Nesse caso, excepcionalmente, existe uma outra maneira, e até mesmo uma maneira mais simples. Eu acho que você vai gostar dessa outra maneira, embora ela seja mais difícil de enxergar. E qual que é essa outra maneira? Vou mostrar para vocês a maneira mais simples de fazer o mesmo exercício que nós acabamos de obter a resposta 125. É fazer o seguinte: se você tem 4 moças e tem 5 rapazes dentro de um grupo, você tem 9 pessoas, dos quais você vai escolher 5. Só que tem uma coisa: se você parar aqui, você estará errando. Sabe por quê? Porque o ITA diz que tem que ter pelo menos uma moça e um rapaz. Então, se das 9 pessoas que estão do grupo, você escolher, sem realmente prestar atenção, 5 pessoas, você poderia ter escolhido todas elas como sendo rapazes. E o problema não quer. Então, dos 9, 5 a 5, você tira 5, 5 a 5, que seria aquela possibilidade dos 5 rapazes, você escolher todos os 5 rapazes. E o problema do ITA não está querendo. Se você calcular isso, isso aqui vai dar 126 menos isso daqui, que vai dar igual a 1. E repare que a resposta é a mesma coisa. Mas que nem eu disse para vocês, essa é uma maneira diferente de fazer, ela é bem menos cálculo, mas ela é mais difícil de se observar. Em todo caso, você tem então agora 2 possibilidades. Ou você resolve por esse primeiro modo, ou resolve por esse segundo modo. Eu gostaria que você tivesse observado que existem essas 2 maneiras de você fazer esse cálculo. Agora, nesse exercício da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele está perguntando o seguinte: de quantas maneiras diferentes um professor pode escolher um ou mais estudantes de um grupo de 6 estudantes? Ah, entendi. O professor tem 6 estudantes ali na frente, ele pode escolher 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou todos os 6. Nós já vimos aqui que a ordem de escolher pessoas, a ordem é importante. Veja então se você entende como é que eu fiz o cálculo. Eu fiz o cálculo assim, olha lá, ó esse, mais esse, mais esse, mais esse. Aí você fala assim, explica o que você fez. Ah, eu fiz assim, ó. Dos 6, eu escolhi todos os 6. Ou dos 6, o professor pode escolher só 5. Ou dos 6, o professor pode escolher só 4. Ou dos 6, o professor escolhe 3. Ou dos 6, ele escolhe 2. Por isso que é mais. Ou dos 6, ele escolhe 1. Ou dos 6, ele escolhe nenhum. Acontece que isso aqui, se estivesse certo, seria a soma de todas as combinações. E a soma de todas as combinações de 6, gente, isso aqui vai dar 2 elevado a 6. Só que é claro, como isso aqui é uma videoaula, está gravado, o que você estaria nesse momento querendo saber é o seguinte: você não fez alguma coisa errada? Fiz. Eu fiz isso daqui, ó. Eu coloquei combinação de 6, do qual o professor não escolheu ninguém. Só que isso daqui não pode ser, porque ele tem que escolher um ou mais estudantes. Então, isso daqui daria 2 elevado a 6. Mas como não tem essa combinação, eu vou tirar a combinação de 6, 0 a 0. E para quem está acostumado em calcular a combinação de 6, 0 a 0, deve lembrar que combinação de 6, 0 a 0 é igual a 1, portanto, a resposta desse nosso exercício é igual a 63, que é a resposta que eu devo enviar para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Olha agora esse exercício lá da Paraíba. Tem aqui, senhores, todos esses círculos, e o que ele está querendo? Ele está querendo saber quantas maneiras diferentes eu posso marcar 2 círculos em cada coluna e 1 círculo em cada linha. Ele quer saber de quantas maneiras distintas. Então, vamos tentar verificar como é que eu faço. Gente, olha aqui que eu vou fazer. Eu, em primeiro lugar, eu vou marcar os círculos que estão nessa primeira coluna. Então, olha aqui que eu vou fazer. Das 6 bolinhas da primeira coluna, eu vou escolher 2. Por exemplo, escolhi essa e depois escolhi essa. E por que eu fiz por combinação?
Então, atenção. Das 6 bolinhas da primeira coluna, eu escolhi 2 e fiz o cálculo por combinação. É combinação porque, nesse caso aqui, por exemplo, eu escolhi a segunda e a última. Se eu tivesse escolhido a última e a segunda, repare que a ordem não é importante. Se a ordem não é importante, então por isso que eu fiz por combinação. Só que tem uma coisa. Aí eu vou escolher aqui nessa segunda coluna. Só que ele está dizendo que é um em cada linha. Então aqui, ó, eu não posso mais escolher, porque é um nessa linha só, e aqui também não posso escolher, nem aqui, porque é um só em cada linha. Agora, nesse caso aqui, eu tenho 4 bolinhas, das quais 4 bolinhas eu vou escolher 2. E de novo é combinação porque a ordem não importa. Por exemplo, escolhi essa e escolhi essa. Se eu escolhi essa e é uma por cada linha, aqui eu não posso escolher, nem esse não posso escolher. E aqui, senhores, sobraram as 2 que vão ficar para a última escolha. Então, basta fazer essa multiplicação aqui, e a multiplicação, por quê? Das 6 bolinhas iniciais eu escolho 2 e das 4 restantes eu escolho mais 2. Então, por isso que nesse caso é E. Se você fizer esse cálculo, você tem a resposta para a Universidade Estadual da Paraíba, cuja resposta é igual a 90. Tá aí, senhores, mais um exercício bom da parte de análise combinatória. E agora, vamos finalizar nossa aula com o exercício da FUVEST. O exercício da FUVEST está dizendo o seguinte: numa primeira fase de um campeonato de xadrez, cada jogador joga uma vez contra todos os demais. Diz que nessa fase aí, gente, foram realizados 78 jogos. Quanto eram os jogadores? Senhores, cada jogador vai jogar com todos os demais. Então, veja aqui uma coisa. Se o jogador A enfrentar o jogador B, é a mesma coisa que o jogador B enfrentar o jogador A. Nesse caso do jogo de xadrez, a ordem não é importante. Se a ordem não é importante, é a combinação. Quantas pessoas estão nesse campeonato? Não sei. Então, eu vou fazer combinação porque a ordem dos jogadores não é importante. E desses N jogadores, eu vou pegar 2 a 2, que xadrez jogam-se 2 a 2. E eu sei que isso daqui vai dar um total de jogos de 78. Pronto. Agora, como é que é combinação de N 2 a 2? É assim, ó. Se isso aqui é 2, embaixo escreva 2 vezes 1. Em cima, como aqui é N, vai ficar N vezes N menos 1. Então, tem 2 elementos embaixo e tem 2 elementos em cima. Por isso que eu falei, principalmente para quem não está entendendo o que eu estou falando agora. Se você não está entendendo isso aqui, é porque você não assistiu as 2 primeiras aulas e por isso você está tendo dúvida do porquê que eu estou fazendo isso. Por isso que seria bom você pausar essa aula e ir lá assistir a primeira e a segunda, porque não adianta dentro da matemática ficar pulando etapas que você não vai realmente aprender. E logo para os exercícios mais complicados, isso não vai facilitar a tua vida dentro da parte da matemática. Então vai lá para você entender melhor o que eu fiz aqui. Agora, você vai fazer o seguinte: n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, e 2 vezes 78 menos 156, que passando para o lado de cá vai dar uma equação de segundo grau, cujo n' é igual a 13 e n duas linhas é igual a menos 12. Ora, gente, como n significa número de jogadores não pode ser negativo. Então, a resposta que eu devo dar para a FUVEST é igual a 13. São 13 jogadores nessa primeira fase desse campeonato de xadrez. Tá aí, então, senhores, acabando aqui mais uma aula da parte de análise combinatória. Só que tem uma coisa. Eu estou satisfeito somente com essas aulas até agora? Não. A análise combinatória precisa que a gente faça mais exercício. Por isso que vai aqui um convite para nós encontrarmos na próxima aula, onde nós vamos fazer uma análise combinatória mais aprofundada do que essa que nós vimos na aula de hoje. Então, aguardo vocês até a próxima oportunidade.